seleção brasileira. E ainda pode ter mais um. A gente pode falar do Bruno Henrique, que sentiu um desconforto muscular. E o Bruno Henrique ainda não está fora do jogo, mas virou dúvida para essa partida. Então, o Renato Gaúcho tendo vários problemas com a imagem, por exemplo, desse gol do Bruno Henrique. Está numa fase exuberante, excepcional a fase do Bruno. Então, mais ou menos o que a gente falou com o do Galo, Pet, de um time que quando tem muito problema tem que apostar no seu elenco. O Flamengo tem esse elenco para repor essa quantidade de gente que está fora? Tem, você citou primeiro os 3 machucados, Diego, Gustavo e o Davi Luiz. Não muda nada o time do Flamengo sem esses 3. Sim. Porque Davi Luiz acaba de chegar, jogou o Libertadores do jogo, mas no Campeonato Brasileiro nem deu chute na bola. Então, desfalque agora para seleções sul-americanas, que está perdendo 4 jogadores, isso sim é desfalque. Agora, se perder o Bruno Henrique, aí vai complicar muito mais. Claro que o Flamengo tem jogadores que podem entrar, mas são jogadores bons, mas não é mesmo nível, né? Você muda o quarteto, né, Pet? Por exemplo, se o Bruno Henrique não joga, o quarteto sai Everton, Arrascaeta, Bruno e Gabigol. Muito, todo o ataque, toda a força ofensiva. E no momento, quando estão jogando bem. Bruno Henrique, últimos 3 jogos, 5 gols. Gabigol faz tempo que não faz gol, mas Gabigol tá fazendo assistência. Participativo, né? Everton Ribeiro tá fazendo gol. O De Arrascaeta está organizando, tá muita diferença quando ele está no time e quando ele não está no time. Mesmo participando direto aos gols ou não. Mas tem muito mérito da organização e construção das jogadas, né? Ainda bem que o garoto novo que chegou, Andreas Pereira, tá jogando um bolão, né? Chega voando o André, jogou pra caramba, né, na vitória contra o Atlético Paranaense, também já tinha ido bem na Libertadores. E aí, pensando no que o Vitor falou lá no início aqui das informações do Bragantino, Pet, olhando o jogo é fora de casa pro Flamengo, com muitos desfalques, e a típica partida que alguns jogadores vão ter minutos que geralmente não tem a quantidade de minutos partindo de titular, e um caso é o Vitinho. O Vitinho é um jogador que divide muito ainda o torcedor do Flamengo, como se fosse um jogador que rende quando entra no segundo tempo e um jogador que entra num ritmo completamente diferente quando entra no primeiro. Amanhã, muito provavelmente, a gente pode ver o Vitinho em campo, principalmente se o Bruno Henrique não for pro jogo. Esse Vitinho te convence ainda como sendo esse cara só de segundo tempo ou ainda dá para apostar no Vitinho sendo esse jogador de partida? Primeiro, eu acho que o Vitinho vai começar jogando independente do Bruno Henrique, né? Porque desfalque lá em cima são 3 desfalques, né? Então vamos lá. Desfalque do Gabigol, provavelmente Pedro, né? Aí, natural, né? Natural. E quem entra normalmente no lugar do De Arrascaeta é o Vitinho. No Bruno Henrique, Michel. Então, Everton Ribeiro tem mais um desfalque. Então, Everton, vamos lá, entra Michel. Falta De Arrascaeta, quem vai entrar? Se faltar Bruno Henrique, 100% vai jogar. Agora, poderia reforçar fora de casa, né? Meio campo e começar com o Thiago Maia, se não começar com o Vitinho, né? Mas aí é a cabeça do Renato, ele sabe o que está fazendo, como está treinando o time, o que ele planeja para o jogo. Mas tem escolhas. Perde um pouco de qualidade, mas tem ainda bons jogadores. E a gente tem que ver também como é que muda, né, o time. Isso é uma discussão gigante no futebol brasileiro hoje, não só no Flamengo, por exemplo, no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no próprio Internacional, clubes que tiveram jogadores convocados para as seleções sul-americanas e também, acho que mais especificamente para a seleção brasileira, que esses clubes perdem rendimento, né, Pet? A gente pode olhar aqui agora o rendimento do Flamengo com os caras ou sem para a seleção brasileira. Olha lá, o Flamengo desfalcado. 7 jogos, 3 vitórias, o aproveitamento vai de 42,8%. Quando o Flamengo não tem desfalque, são 13 jogos, 9 vitórias, o aproveitamento vai para 74,3%, quando está todo mundo fora dessas datas. Então, assim, no mínimo, eu acho assim, eu queria te perguntar, Pet. Na minha época. Na sua época, né? É muito feio para o Campeonato Brasileiro perder tantos jogadores, né? Tanto o Flamengo, tanto o Atlético. Acaba jogando... E ainda por quê? E joga contra o próprio campeonato, né, da federação. Não me faz muito sentido. Desvaloriza a própria marca, né? Exato. Também acho que poderia ser resolvido de uma vez para sempre essas situações, porque aqui é o que a gente tem, né? Tocar a mim ter esse mesmo problema, aí você não se importa. Então, acho que a união dos times brasileiros, de futebol brasileiro, deveria se juntar e resolver esse problema para sempre. Claro, a organização cabe à CBF. Mas quem manda no futebol são os clubes. Então, os clubes, quando ficam fortes, unidos, acho que resolvem as situações. E é o problema de todos eles, né? A gente está falando aqui do Flamengo sendo prejudicado. Hoje ou não. Amanhã pode ser outro. Não deixar para ser a crítica apenas quando o seu time é o prejudicado. O futebol brasileiro precisa, sinceramente, precisa dar uma resposta, porque infelizmente... Ô, Fernando Vidotto,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem mais alguma matéria pra você vender aí, antes de você ir embora, de fato? Eu tava aqui ouvindo vocês falando sobre desfalques, esse Flamengo, tadinho do Flamengo, né? Tantos jogadores assim. O pessoal em Bragança considera o Flamengo vai estar desfalcado quando tiver perdido pelo menos 15 jogadores pra cima, tá? Porque, pelo amor de Deus, esses 9 que vocês falam aí, pouquíssimos times do Brasil tem, né? Então, pro Bragantino não tem essa de Flamengo desfalcado, não. Não tem. Vai pra lá, é força máxima. Vai lá no Nabia Bichedi, é o jogo amanhã, o jogaço. Vidoto, tamo junto. Grande abraço. Você volta quando quiser aqui no Tá Na Área. Pet, chamar. Mais um break? Aí a gente olha lá pra cima, lá pra cima, porque daqui a pouquinho tem seleção brasileira aqui no nosso Tá Na Área e o Pet tá doidinho pra falar do Brasil. Tá afiado o Petkovic. O Tá Na Área volta já.